Muito boa noite, este é o Caesars Palace de Las Vegas, completamente cheio para assistir ao combate de pesados. Não há aqui qualquer título em jogo, mas vai estar no quadrilátero um ex-campeão. Não é este é Larry Donald, o pugilista que ainda nunca perdeu. Este sim é Riddick Bowe, que certamente reconhecem-no aqueles que estão mais ligados ao boxe ou que têm acompanhado o boxe com alguma regularidade aqui na SIC. Já vimos Riddick Bowe várias vezes, já o vimos ser campeão do mundo e já o vimos deixar de ser. Cesário Rebelo. Exatamente, e foi ele que abriu este ciclo de transmissões da SIC, que foi em 16 de 11 de 92. Foi o primeiro combate que a SIC fez a sua transmissão e foi numa altura em que ele conquistou o título unificado nas três entidades Holyfield. O Holyfield, que depois viria a tirar-lhe o título num combate que também aqui tivemos a ocasião de ver e que foi a única derrota de Riddick Bowe. Este que estão a ver na imagem é Mills Lane, o árbitro deste combate. Mills Lane, que é também já um veterano, um homem com muitos combates, nomeadamente combates de título. E aqui também já o vimos muitas vezes, mas esse combate que o Riddick Bowe perdeu o título, antes desse a SIC transmitiu mais dois deles. Foi em 7/2 de 93, quando venceu porque era o primeiro assalto o Michael Dock, foi a primeira defesa do título. Depois em 23/5 de 93 contra o G. Ferguson, por KO no segundo assalto, que ele venceu na segunda defesa. Depois então perdeu o título na terceira defesa, que foi, como já disse há pouco, em 7/11 de 93. Depois jogou em 15/8 de 94, já neste ano, contra o Buster Betts Jr., filho do antigo pugilista que chegou a disputar o título mundial, e que houve aquela decisão que foi a primeira que sucedeu em 83 combates, como este, como é evidente que a SIC está a transmitir, que foi o no contest do quarto assalto, como deve estar lembrado. Estamos a ouvir em fundo Michael Buffer no seu estilo muito pessoal, a apresentar os protagonistas desta luta. Já vimos Riddick Bowe, agora Larry Donald. Larry Donald com 16 combates todos ganhos, 12 deles por KO. Michael Buffer apresentando Larry Donald. Como também tiveram a ocasião de ver, Riddick Bowe tem já 35 combates disputados, perdeu apenas um e das 34 vitórias, 29 foram conseguidas por KO. Os conselhos habituais, as instruções, as ordens, diria mesmo, por parte do árbitro. Espero uma luta limpa. Não há questões a colocar, então vamos a isto. As instruções já vêm do balneário e é o início deste combate de pesados no Caesars Palace de Las Vegas, que é o palco de muitos grandes combates de boxe. Exatamente, e agora até, além deste e do outro que existia ao MGM, fizemos até o último combate, estás recordado, não estás? Exatamente. Que é perto deste e até pertence ao hotel do MGM, que tem perto de 6.000 quartos. Isso é uma coisa extraordinária. Quer dizer, Las Vegas hoje está-se a tornar o centro, mas mesmo assim ainda não consegue superar Atlantic City, porque aí é que estão as entidades mandatárias do boxe, mas hoje toda a gente prefere Las Vegas porque é a cidade louca, a cidade do jogo. Mas o que vamos agora falar é do combate. 12 assaltos, podem distinguir os pugilistas. Larry Donald é o que tem a barra preta nos calções, enquanto Riddick Bowe tem os calções inteiramente brancos. Bowe ocupando o lado interior do quadrilátero, vai girando Larry Donald, mas para já, e já lá vai mais de meio minuto, não tivemos praticamente a ação no recinto. Um minuto, pode dizer-se, o primeiro minuto de combate sem qualquer tipo de ação que não seja o rodopiar de Larry Donald com Riddick Bowe a ocupar o centro do quadrilátero. Esperava-se algo diferente. É demasiadamente tático, mas também, digamos que assim, não dá para se estudarem. Muita movimentação do Larry Donald e muita expectativa do Riddick Bowe. Começámos mal. Sim, se levarmos isso a ter em linha de conta, talvez tivesse começado mal. Mas aqui há um caso que convém analisar e até frisar para os telespectadores.
é que há um que tem muito a perder, que é, como nós sabemos, o ex-campeão do mundo, o Riddick Bowe. E há um que tem muito a ganhar, que é um homem que se está a lançar, como já disseste o currículo dele, que é o Larry do Donald, e que é um homem que só tem 2 anos de atividade como profissional, 2 anos de atividade, enquanto o campeão tem 5. Caso curioso, ele teve 11 combates em 1993, teve 5 em 1994, que ainda não terminou, e com este será o 6º, como é lógico e evidente. E por conseguinte, este homem tem muito a ganhar, porque se tiver a sorte de ganhar este combate, não é? Este homem sobe de cotação e fica logo numa espreita para o título. Ao passo que o Riddick Bowe, se não ganhar este combate convincentemente, fica um pouco assim, depois de já ter sido campeão do mundo, fica assim um pouco a sua atuação, o seu nome, fica um pouco aquém para poder disputar o título. Então Perde na cotação. Exatamente. Bom, mas de facto o Riddick Bowe mostrando mais à vontade, mais tranquilo que o seu adversário. Mid Lane a ter de separá-lo. Já vimos ali há pouco um bom direto de direita de Riddick Bowe. Movimenta-se muito Larry Donald. Parece-me um pugilista, é a primeira vez que estou a vê-lo atuar. Parece-me um pugilista muito rápido. Sim. Mas este primeiro assalto deu para ver muito pouco. Sim, deu para ver muito pouco, mas mesmo assim, apesar de tudo, ainda vou 10 para o Bowe e 9 para o Donald. Aqui está o canto de Larry Donald. Donald que se movimentou muito no primeiro assalto, mas com pouca eficácia. Aliás, o primeiro assalto não rendeu, digamos, a grande coisa. Pode dizer-se talvez que tenham sido 3 minutos de estudo, embora sem grande ação. Quando se aproximavam os pugilistas, imediatamente havia a paralisação do combate. O canto do ex-campeão Riddick Bowe. Repito, não há nenhum título em jogo neste combate, um combate de pesados em 12 assaltos, apesar de não haver nenhum título em jogo, é um combate para 12 assaltos. E como podem ver, o Caesars Palace de Las Vegas completamente cheio. Vamos então para o segundo assalto e certamente que as coisas vão agora melhorar. Sim, tem que melhorar. Aliás, também não se pode dizer que o primeiro assalto tenha sido mau. Foi um assalto de estudo, procurou-se meter um golpe ao outro, mas há uma expectativa mais por parte do pretendente a entrar na cotação dos primeiros, porque ele está em 5º lugar no Conselho Mundial de Boxe, em 7º na Federação Internacional de Boxe e em 10º na Associação Mundial de Boxe, enquanto o Riddick Bowe está em 3º lugar em todas as entidades. Quer dizer, é um homem que está mesmo à beira, embora ele não jogue tão depressa para o título, mas está à beira de poder disputar o título até ao meio do ano que vem, se as coisas lhe correrem bem até lá, e se lhe correr bem também neste combate. Larry Donald aguardando que Riddick Bowe tome a iniciativa de avançar, vai disparando um veloz jab de esquerda. Boa esquiva, recuando o tronco de Larry Donald, mas mantendo-se as mesmas características. Bowe a tentar fechá-lo no canto. Reparem como Bowe cortou o caminho para tentar entrar e Larry Donald, eu diria como qualquer pugilista experiente, que é uma coisa que ele não é, de imediato se agarrou ao adversário para evitar ser massacrado ali no canto. Reparem como Riddick Bowe vai aproveitando a movimentação para lhe fechar os caminhos de saída do canto. É, aliás, a única maneira que Riddick Bowe tem de apanhar o seu adversário. Boa esquiva de Larry Donald, desta vez baixando-se. E isso está muito bem observado, porque normalmente os pugilistas com maior cotação e com maior experiência procuram, se o termo posso usá-lo, procuram encurralar sempre o adversário com menos cotação nos cantos, que é aí que eles podem ter a vantagem. A entrada uma vez mais de Riddick Bowe e repararam como o Larry Donald se agarrou imediatamente ao seu adversário. Donald, de qualquer forma, sem levantar muito a guarda, jogando com os braços cá em baixo, mais alta a guarda de Riddick Bowe. Larry Donald apostando mais na distância para evitar os golpes do ex-campeão mundial. E tem que ser assim, ele tem que fazer isso, porque o Bowe a bater é poderoso. Donald continua a não levantar muito os braços. Bowe a tentar metê-lo no canto. Bem, Larry Donald.
mais na iniciativa do que propriamente conseguir concretizar. E aqui está Larry Donald, uma vez mais, a fugir à luta, tentando agarrar o seu adversário. Dá-me a ideia, Cesário Rebelo, que o Larry Donald está muito receoso em ringue. Sim, isso nota-se, isso não deixa-se verificar. E assiste uma certa razão, porque ele está a jogar com um homem com uma cotação excepcional. E recebeu um golpe cruzado de direita de Riddick Bowe, muito forte. Agora tentava fechar o adversário no canto. Reage bem Larry Donald e chegamos ao final do segundo assalto. Um bocadinho melhor que o primeiro. Sim, foi um bocadinho com mais boxe. Sim, com mais boxe. Mas pouco. Houve maior troca de golpes. O Riddick Bowe procurou também variar os golpes, o que não é habitual nele, porque o Riddick Bowe também perdeu aquela sequência de jogo que lhe era habitual, porque teve aquele mau, podemos chamar, que não foi mau, aquele combate que terminou o quarto assalto, vimos aqui pela última vez, não é? Mas mesmo assim levou vantagem. Eu vou-lhe dar 10 e 9 ao Donald. Há 20-18 nas minhas contas e nas tuas, não é? Vamos ver se baterá certo ou não. A proteção no rosto de Larry Donald. E começa bem cedo, já começou no primeiro assalto e hoje é permitido isto, e ainda bem. Tem que haver uma grande proteção aos pugilistas, desde que as regras sejam cumpridas. E aqui está Riddick Bowe. Soa a campainha para o terceiro dos 12 assaltos previstos para este combate. Parece-me que as coisas não mudam muito em termos de postura face à luta por parte dos dois pugilistas. Repare-se, Larry Donald sempre movimentando, sem iniciativa de ataque, à espera certamente que Riddick Bowe cometa um erro num ataque que possa permitir o contra-ataque a Larry Donald. Penso que é um tanto isto. Um combate, uma postura muito defensiva de Larry Donald, à espreita de uma oportunidade para tentar aquilo que para ele seria excelente, que era surpreender o seu adversário. Mas não é nada fácil surpreender Riddick Bowe. Aliás, o boxe é fértil em assuntos desses, é fértil em acontecimentos desses, é fértil em atos desses. E viu-se até o Lennox Lewis, quando perdeu o título com o McCauley, que eu sei que também aqui transmitiu esse combate em Londres. E na verdade, nada fazia prever que houve uma aberta por parte do aspirante e o McCauley conseguiu colocar o Lennox no chão e obter um KO que já há muito tempo não se tinha, o KO, aquele KO chamado clássico, em que se conta os 10. Uma fase mais movimentada do combate, terceiro assalto a melhorar relativamente aos dois anteriores, jab de esquerda a chegar ao rosto de Larry Donald, depois de ali no canto há algum tempo atrás, como tiveram ocasião de ver, o Riddick Bowe conseguiu meter um bom uppercut ao queixo nesta luta corpo a corpo. Agora é Bowe que está metido no canto, a tentar uma combinação, metendo agora outra vez o uppercut de direita ao queixo, a tentar fechar bem Larry Donald, a cruzar os braços. Reparem como Bowe está a abrir os braços de Donald para conseguir meter depois a mão para o uppercut, mas a não conseguir, há sempre aquele emaranhado de braços. E nos 3 assaltos, ou 3 rondos, como queiram chamar, foi a primeira vez que se viram eles mais juntos a combaterem. E quase que não se largavam. Estiveram ali numa tentativa de parte a parte, mais o Bowe, porque o Donald fechava-se um pouco, agarrava nas mãos deles do Bowe e assim conseguiu livrar-se. Porque qualquer deles, até vou dizer aqui uma coisa que talvez pareça que não deva dizer, mas eu, para aquilo que estou a observar, não posso omitir. É que o Bowe também está um pouco receoso. Embora sempre o ataque, mas também está um pouco receoso. Ele não está a procurar entrar na distância do Donald. Larry Donald agora mais atrevido, diria eu, mas disparando golpes na distância, depois evitando o corpo a corpo, promovendo a paralisação do combate. Curioso parece-me ser o facto do Larry Donald normalmente não levantar a guarda, o que diante de um pugilista poderoso como é o Riddick Bowe
poderá ser perigoso. Mas ele lá sabe naturalmente e saberá isso bem melhor do que eu. Exatamente, mas é que isso estás a observar bem, porque realmente ele já foi considerado o Bau como um dos grandes e poderosos jabistas. É o homem que usa melhor o jab, pelo menos na altura em que ele era campeão. Já está a sangrar da narina direita Larry Donald, já com as marcas do poder dos golpes deste homem que estão a ver na imagem, Riddick Bowe. O apito para que os segundos saiam do quadrilátero e vamos avançar para o quarto assalto. Ainda nos falta os pontos do terceiro, creio eu. Já disse 10 ao Bowe e 9 ao Donald. Muito bem. 3 assaltos, todos ganhos por Riddick Bowe, segundo a observação do Cesário Rebelo. Riddick Bowe com 3 pontos de vantagem nesta altura sobre Larry Donald. Reparem-se, Donald autenticamente a esperar um ataque de Riddick Bowe. Bowe também o chama. E quando de facto se decidem, o quadrilátero ganha animação. Uma boa troca de golpes que vimos há pouco na meia distância. Golpes poderosos, já que Larry Donald me parece também muito rápido a golpear. Sim, pelo menos mete as mãos com rapidez. Reparem na prisão de braço. Mills Lane estava do lado contrário, mas Riddick Bowe estava com o braço preso pela falta de Larry Donald. Donald avançando, bom jab de esquerda para manter o adversário ocupado e à distância. Reparem, procurando uma posição de perfil, avançando o pé esquerdo, Larry Donald. Mas normalmente ele roda o corpo, não fica exatamente de perfil, fica quase de frente para o seu adversário, posição que também é utilizada por Riddick Bowe. Mas isto dá-me a impressão que vai acontecer muito. Eles agarrarem-se, o árbitro intervir, porque realmente o combate está a proporcionar isso. De parte mais do Donald. A portar-se muito bem agora Larry Donald. Larry Donald muito bem numa combinação a obrigar Riddick Bowe a proteger-se. E agora foi o Riddick Bowe que conseguiu prender-lhe no braço, Exatamente. que até o Mills Lane interveio, e muito bem, tocando-lhe no braço. Bowe a tentar ali, sobretudo, conseguir meter um uppercut, vai batendo por baixo. E bom contragolpe de Larry Donald. Bem, Larry Donald. O que falhado por Riddick Bowe. E o quarto assalto, para mim, está a ser de longe o melhor de todos os que já vimos. Sim, está a subir de tom, quer dizer, já no quarto assalto está a ser melhor que os 3 anteriores. Exatamente. Assalto a assalto, o combate tem de facto vindo a melhorar e ainda estamos no quarto. São 12 assaltos para este combate. Repito, não há nenhum título em jogo, mas há por parte de Riddick Bowe o seu prestígio. Naturalmente, ele que foi já campeão do mundo, ganhou o título a Evander Holyfield no combate que abriu as transmissões de boxe da SIC e depois, exatamente um ano mais tarde, viria a perdê-lo para o mesmo Evander Holyfield. E este é o que estamos a ver aqui, que está agora a beber água, é o manager do Riddick Bowe. E é a esposa do Riddick Bowe. Aliás, quando o Riddick Bowe perdeu o título mundial para o Evander Holyfield, comentou-se muito na altura, e eventualmente com alguma razão, que ele terá sido afetado pelo facto do paraquedista. Estarão recordados alguns do paraquedista que caiu nas cordas do ringue e no sítio onde estava exatamente a mulher do Riddick Bowe, que na altura estava grávida, foi transportada ao hospital, embora não tivesse nada, foi uma mera medida de precaução, mas o que é evidente é que o Bowe não terá ficado dentro do ringue com a melhor disposição, a melhor tranquilidade, serenidade para se entregar, digamos, ao combate. Uma parte dele não estava lá e isso num combate com o Evander Holyfield pode de facto ser decisivo. Eu não estou a dizer que ele perdeu por isso, longe de mim dizer isso, mas que isso afeta certamente. Tanto que afetou, e que estás a falar muito bem, que ele por 2 vezes olhou para o lugar e viu a cadeira vaga.
E naquele momento um pugilista não pode pensar ou refletir com uma exatidão o que é que teria acontecido à mulher. Exatamente. Isso afetou, não vamos ao ponto de dizer que ele perdeu o combate por isso, mas afetou um pouco. Olha, eu neste assalto dei 10 a cada um. 10 a cada um. Portanto, mantêm-se os 3 pontos de vantagem para o ex-campeão Riddick Bowe e o combate de facto ganhou outra animação. Começámos mal, mas digamos que Sim. já recuperamos. E até vamos lá, a pontuação dada não é uma pontuação nítida, mas tem que haver um que marque 10 e tem que haver outro que marque 9, isto no caso não sucederem outras coisas que possa-se tirar pontos nunca mais de 10, mas pode-se dar inferior a 9. Por conseguinte, parece-me que não havendo mesmo essa nitidez, mas houve pelo menos uma vantagem. Sim, a superioridade de Riddick Bowe parece-me, também me parece clara. Sim, é flagrante. E estamos outra vez numa fase de cada um esperando que o outro ataque, o público não gosta e vai demonstrando que não gosta. E agora Riddick Bowe tentando um uppercut quando Larry Donald vinha em desequilíbrio. E agarrou-se a ele, se não te caía no chão. Vai Larry Donald atingindo o adversário com a direita, mas Bowe fugindo ao hook de esquerda colocado por Larry Donald. Um combate algo trabalhoso para Mills Lane, é preciso segui-lo de perto, com muita atenção, porque anda por ali muita falta neste corpo a corpo. Bem, mas isto também faz lembrar muitos e célebres combates de boxe de pesados em que realmente se jogava assim. Nem sempre pode haver aquela velocidade que era apanagem de meia dúzia de pugilistas que foram verdadeiramente de exceção, não é? No mundo do pugilismo desta categoria de pesados. Não pode estar agora ali um Cassius Clay, um Joelhois, um Roque Marciano que não vai dando muito, enfim, mas quer dizer, aceita-se acho que este género de combate que eles estão a fazer é aceitável para uma categoria. Eu não vi ali o peso deles, mas eles devem pouco mais ou menos estar à volta dos 104 quilos, 100 quilos, 102 quilos. Normalmente acusam isso. Larry Donald agora a portar-se bastante bem, respondendo bem a Riddick Bowe, avançando um bom jab de esquerda. A esquiva para recuar, muito bem a esquivar agora Larry Donald, a evitar a esquerda de Riddick Bowe e assim se chega ao final do quinto assalto. Olha, eu vou dar novamente 10 ao Bowe e 9 ao Donald. Não sendo claro, mas ele tem vantagem. Tem mais golpes. Portanto, nesta altura haverá 4 pontos de vantagem. Exatamente. Para Riddick Bowe. Aqui está em repetição a melhor fase deste assalto, sem dúvida nenhuma, com Larry Donald a portar-se muito bem diante de Riddick Bowe. E que teve ali 2 golpes que foram falhados. Não chegaram a acertar. Aqui Este acertou, está. mas de lado. Não produziu aquele efeito e baixou-se muito bem, rodopiou e esquivou-se o Bowe. Um bom momento de Larry Donald, metendo bem golpe cruzado de direita. Uma das vezes colocando o golpe com algum poder. Na segunda vez já foi um tanto de lado, mas não produziu grandes efeitos, mas contou. Vamos para o sexto assalto, aproximamos-nos do meio do combate. Está previsto para 12, recordo, embora não haja título em jogo, combate de pesados. Riddick Bowe de calção completamente branco, ex-campeão do mundo, diante de Larry Donald de barra preta vertical no calção branco. Larry Donald que nunca perdeu, 16 combates disputados, ganhou todos, 12 deles por KO em 2 anos apenas. Como pugilista profissional, Riddick Bowe tem 34 vitórias, uma derrota que lhe retirou o título mundial, e das 34 vitórias, 29 delas por KO. É Riddick Bowe de facto um noqueador, porque estas vitórias de Riddick Bowe têm, eu diria, mais peso, apesar de serem mais, têm também mais peso do que de Larry Donald, porque Riddick Bowe conseguiu muitas delas diante de pugilistas de grande cotação. Exatamente, e o pugilista de maior cotação que o Larry Donald defrontou foi o Bert Cooper. Mas mesmo assim, que neste momento não está entre os 10 melhores. Riddick Bowe, como o Cesário Rebelo já aqui referiu, está cotado como o terceiro pugilista
no ranking das 3 organizações do boxe mundial, das 3 mais importantes, as 3 que de facto contam para o boxe mundial. Sim, exatamente. Eles até nem contam com a Organização Mundial de Boxe, que tem presentemente o Herbie Hyde como campeão, que é o inglês, e que, atenção a este nome, no Conselho Mundial de Boxe temos como campeão o Oliveira Macaulay, que venceu o Lennox Lewis num combate também transmitido aqui, da City, em direto, de Londres, e da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe é o Jorge Foreman, que a SIC também aqui transmitiu, americano, e que acabou por ser uma noite histórica, um combate histórico, e não sei se haverá outra história no boxe igual a essa. É verdade. No aspecto... Jorge Foreman a chegar ao título mundial com 46 anos. E depois de ter estado afastado 10 anos, ter perdido o título há 21, é uma coisa fora de série, isso é uma coisa que não sucede, e não sei se voltará a acontecer. Vamos ter agora, em janeiro, julgo eu, se não estou em erro, um combate em Sevilha entre o Macaulay, que é o atual campeão do Conselho Mundial de Boxe, contra o Larry Holmes, que tem 45 anos menos um, que já foi 10 vezes campeão do mundo. Vai ser também um grande combate. É conhecido até pelo professor do boxe. Larry Holmes. Exatamente. No canto, mas com alguma vontade, Larry Donald. Larry Donald com uma magnífica esquiva e muito bem agora, mais confiante. Larry Donald a forçar também Riddick Bowe a maior movimentação. Eles têm a mesma idade, não há aqui que jogar com maior juventude ou maior veterania. Eles são 2 pugilistas da mesma idade, ou de idade muito próxima. Sim, só tem uma diferença de meses. Um nasceu a 10 de agosto de 1967, isto não está por ordem cronológica, não é? Que é o Riddick Bowe, e o Larry Donald nasceu a 6 de janeiro de 1967, por conseguinte tem 27 anos. Há aqui uma diferença de janeiro para agosto de 7 meses. Por conseguinte, a idade aqui não pesa. Repare-se o ataque de Larry Donald, apanhando bem a yuca de direita, apanhando bem o queixo do seu adversário. Aqui vimos em repetição. Depois uma excelente esquiva baixando-se a uma resposta de esquerda de Riddick Bowe. Larry Donald com excelentes pormenores. Olha, eu vou dar desta vez 10 ao Donald e 9 ao Bowe. Então encurtamos para 3 pontos a diferença. Vamos para o 7º assalto, é a segunda batada deste combate. Estou a gostar mais do Larry Donald agora. Esteve muito solto neste sexto assalto, muito solto, lançou os golpes com uma certa precisão. Mais atrevido. Exatamente. Até se deu ao luxo de estar ali. Bem, isto também às vezes não quer dizer nada, mas a saltitar, a esquivar, a lançar os golpes, um pouco à distância também, um pouco receoso, como é evidente. Um combate que na promoção prometeu mundos e fundos. Recordar-se-ão alguns, pelo menos, da conferência de imprensa em que o Riddick Bowe era a conferência de imprensa que promovia este combate e não o poderia ter promovido melhor, com o Riddick Bowe ali mesmo a socar o Larry Donald, que mereceu do Larry Donald o comentário de "o homem não presta mesmo". Bom, tudo isto são campanhas promocionais, evidentemente. Ao bom estilo americano. Exatamente. E caso curioso, não foi em Las Vegas que isso sucedeu, foi na Califórnia, no outro estado, não foi em Nevada. Mas tudo serve exatamente. Havia até um pugilista, eu falo sempre dele, que era o Cassius Clay, mas não chegava ao ponto de agredir, mas agredia em palavras. Em palavras porque tornou-se... Havia uma frase que ele gostava muito de usar, é que chamava a todos os pugilistas feios, e que não podia haver um campeão do mundo que fosse feio. Por acaso, até numa entrevista que ele me concedeu, tenho visto que ele acabou por dizer isso mesmo. Larry Donald a sair bem de uma situação que poderia ser complicada lá no canto e agora quase levava o Riddick Bowe para fora do quadrilátero. Defendendo-se bem Larry Donald com um estilo um tanto estranho, reparem. A escapar bem agora, mas não evitando o momento de superioridade de Riddick Bowe. Valente Larry Donald, sem cobrir o rosto, reparem, sempre de braços cá em baixo, bem ao contrário de Riddick Bowe. Faltas sucessivas de Larry Donald.
Mills Lane é um veterano, um árbitro já com muitos combates de primeira linha. Boa entrada de Riddick Bowe. Estamos no final do 7º assalto, a falhar Larry Donald por boa esquiva de Riddick Bowe, baixando-se. Bowe a bater a mão por baixo, tentando bater agora por baixo nas cordas de Riddick Bowe. Larry Donald a não carregar com muito ímpeto sobre o adversário, que poderia ali ter acontecido. Riddick Bowe teve um momento de maior fraqueza. Mas mesmo assim... E terminou ali quase a brincar com o Larry Donald. Mas mesmo assim ainda vou dar 10 ao Bowe e 9 ao Donald. O Donald teve aqui agora um bocadinho que deu a impressão que realmente podia marcar, mas não teve insistência no ataque. Então aumentamos Para 4 pontos. para 4 pontos. 4 pontos de vantagem pela nossa observação para Riddick Bowe. Quando vamos para o 8º assalto, começa a ser complicado para Larry Donald conseguir ganhar a Riddick Bowe por outra forma que não seja por KO. Bom, poderia lá ir também com uma boa parte final e obrigando o adversário a ir ao tapete, mesmo que fosse apenas um knockdown, não exatamente um KO. E aqui estava, como viram, O manager Rocknell, que não está muito satisfeito pela cara dele. E uma coisa aqui curiosa, que não deixa de ser curiosa, mas é bom frisar isso, é que o treinador continua a ser o mesmo. 81 anos tem aquele treinador do Riddick Bowe, é o Di Fucci, já por duas vezes foi considerado o treinador do ano. Repare-se que eles têm interesse em terem pessoas veteranas, porque conhecem os meandros, conhecem tudo o que se passa no ringue. Um jovem é muito difícil. Estamos no 8º assalto. Riddick Bowe apanhou o Larry Donald lá no canto. Donald saiu pelo processo do costume, agarrando-se ao adversário e recolocando a luta, eu ia dizer recolocando a luta no centro do quadrilátero, mas acaba por não ser verdade. Larry lá vai para as cordas. Bowe a tentar carregar, é no fundo um tanto isso que Larry Donald pretende, mas não está aqui também a saber contra-atacar. Vai empurrando, vai segurando as luvas do adversário, vai no fundo evitando a luta. É que chegar ao fim do Donald e perder aos pontos é muito bom para ele. A carreira dele até fica enriquecida. E o Bowe ganhando aos pontos não é mau, mas enfim, ele também não é obrigado a ganhar por KO. Os combates não podem ser ganhos por KO técnico ou por qualquer outra circunstância, e ganhar aos pontos também é muito bom. Mas eu tenho a impressão, isto é uma impressão minha, uma observação minha, que o Riddick Bowe, se estivesse a jogar com um homem mais cotado, talvez estivesse mais à vontade. Porque não encarava as coisas com menos preocupação. Ele também não pode agora estar a jogar com um novato. E o novato quer dizer, na sua atividade de pugilista, só com 2 anos, mas enfim, já tem uns combates que são de terem peso, ainda não teve nenhuma derrota, e dá-me essa impressão, a minha observação chega a esse ponto. Ele talvez estivesse a jogar com um homem de maior categoria, de maior nome, que se ele lançasse mais. Assim não, parece-me também estar a jogar um pouco receoso. Bom, também de alguma forma Riddick Bowe fazendo um combate paciente. Também serve de treino, para ganhar aos pontos. Não chega só a dizer que o treino é suficiente. Eu ouço às vezes pessoas dizerem-me: oh, Sr. Rebelo, então, mas afinal de contas o Tyson está na prisão e está sempre todos os dias a treinar. Mas isso não chega. Chega para manter a sua condição física e, enfim, não tem um ringue à altura, não tem o público, tudo aquilo se transforma quando é com assistência. Isso não resta dúvida, seja em que modalidade for. A assistência também tem um peso sobre quem está a atuar. E eu digo assim, mas ele há de jogar para o título, se vier com aquela raiva, porque ele só pode ganhar dinheiro é no boxe. E porque realmente é um nome respeitado, é um nome que tem carisma, leva gente atrás. E o boxe precisa neste momento de um Mike Tyson. E quando o Mike Tyson regressar, o combate de regresso vai ser certamente de lutação esgotada, onde quer que seja. Onde quer que seja, e não há nenhuma estação televisiva que deixe de dar esse combate em qualquer parte do mundo.
Bom, chegamos ao final do 8º assalto, estamos a 4 do final do combate e Vou dar até ao Paulo e não ao Donald. e o Riddick Bowe vai aumentando a sua vantagem, agora para 5 pontos. Larry Donald já praticamente não pode ganhar este combate aos pontos. Larry Donald ou vai resistindo para uma derrota aos pontos, ou para tentar ganhar, tem de mudar a sua forma de atuar, tem de ir à procura do KO, o único resultado que lhe interessa. Mas KO, Riddick Bowe, não me parece que seja trabalho para o Larry Donald, embora alguns combates que aqui temos visto e dos principais tenham mostrado que é como no futebol, um golo acontece de repente, uma distração e pode ser o KO. Exatamente. Já vimos isso aqui a Tommy Morrison e já vimos mais. E até em combates de Carvajal já vimos, até em categorias inferiores, não é? São os pesados que isso acontece. Aconteceu até com o Matt Schmeling, uma vez ganhou, ainda o Joelhois não era campeão, porque aí no 10º assalto, foi festejado até por Dolph Hitler quando regressou à América. Depois já com o Joelhois em campeão mundial, eles foram jogar com um pouquinho uma desforra, que não era desforra. E nessa altura prevaleceu realmente o poder e o saber do Joelhois e pô-lo no primeiro assalto. O árbitro Mills Lane aqui a chamar a atenção de Larry Donald pelo que ele estava a fazer com o braço ao fazer aquele varrimento, e o árbitro Mills Lane a chamá-lo a atenção uma vez mais. Já é a segunda vez que Larry Donald é chamado a atenção por Mills Lane. E eu vou repetir aquilo que disse há pouco. Para o Larry Donald chegar ao fim e perder aos pontos é muito bom, mesmo bom. Bom, e parece que ele está a jogar para isso mesmo. Repare-se, não muda a forma de atuar, vai rodando, vai no fundo também jogando com o relógio, pode dizer-se. Embora não tenha vantagem para gerir, é evidente, mas quase arriscaria dizer, vai gerindo a desvantagem para resistir até ao final dos 12 assaltos. E agora ele para chegar ao título vai-se ver e desejar, porque o Oliver McCall vai jogar agora, não é? E normalmente depois estão 2 meses ou 3 sem jogarem. Para aí já ele não pode ser nada. Por sua vez, o George Foreman ainda não escolheu o adversário, mas não se vai pôr já a jogar contra o Riddick Bowe. Tem que escolher um adversário, ele não, o manager dele, tem que escolher um adversário que não tenha a cotação do Riddick Bowe, nem que tenha a do Lennox Lewis. Por conseguinte, ainda vai esperar muito, quer dizer, mas eu até acredito que haja primeiro um combate que seja entre o Lennox Lewis e o Riddick Bowe. Um combate tão desejado que afinal nunca chegou a concretizar-se. Mais uma vez, muito bem, Riddick Bowe apanhando Larry Donald no canto e Mills Lane em dificuldade perante os dois colossos. Estava a dizer para não bater o Riddick Bowe na cabeça, mas ele estava a bater ilegalmente, estava dentro das regras, só que ele tem que fazer aquilo para ele não continuar. Sempre saltitando Larry Donald, obrigando o Bowe também a movimentar-se muito, mas o maior desgaste é de facto o Larry Donald. Nono assalto com Larry Donald a repetir, não diria o que fez no primeiro, mas para aí o que fez no terceiro. Olha, vou outra vez dar 10 ao Bowe e 9 ao Donald. Aumentamos para 6. Exatamente. É verdade? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 89. E vai sangrando Larry Donald. Mas agora também faltam-lhe 3 assaltos para chegar ao fim do combate. Reparem como vai sangrando Larry Donald. A vantagem tem sido claríssima de Riddick Bowe, que em termos de vitória aos pontos tem-na já assegurada. Quer dizer, para que Bowe ganhe este combate, basta-lhe levar o combate até ao fim. E não me parece que Larry Donald esteja interessado em arriscar para inverter as coisas. Portanto, Riddick Bowe tem a vitória nesta altura praticamente assegurada neste combate. Eu até me atrevo a dizer que os próprios segundos dele nem sequer lhe dão essa ordem. O Larry Donald nem sequer lhe dizem a ele para tentar.
Julgo Vamos, eu, já não sei o que é que vai na alma deles, mas estou convencido que não lhes vão dizer isso, porque eles chegar ao fim e perder os pontos, para ele quase que uma vitória. estamos já no 10º dos 12 assaltos previstos para este combate, com Larry Donald a manter a sua postura e agora a ser atingido pela esquerda de Riddick Bowe, embora não muito poderosa. Bom jab de esquerda de Riddick Bowe, preparando um direto de direita que nunca mais tem espaço para meter. Uma defesa com as mãos altas de Larry Donald, com ar pouco ortodoxo. Quase lembra, e portanto há aqui ainda uma grande distância, não estou a dizer que é igual, mas quase lembra por vezes o George Foreman, quando levanta as mãos sempre de mão aberta para suster os golpes do adversário. Mas esse é inconfundível nessa maneira de jogar, Sim, pela claro. sua morfologia física, quer dizer, ele tem que jogar mesmo assim, porque o Jorge Foreman é quase um quadrado. Muito bem agora, excelente momento para Larry Donald, ri-se Riddick Bowe, mas este riso também quer dizer que acusou. Exatamente. Sentiu necessidade de mostrar que estava bem, é porque algo de menos bem estava a acontecer com ele. Eles usam muito isso, os pugilistas, e realmente a gente tem que estar um pouco atento a essas coisas que eles usam. Mas reparou-se ali nos espectadores, alguns levantaram-se, foi realmente um bom momento, talvez um dos momentos bons que ele teve. Excelente cross de direita de Larry Donald, atingindo em cheio Riddick Bowe. Bowe bem se baixou para evitar o golpe, mas não conseguiu e foi apanhado em pleno movimento. 10º assalto, mantém-se muita movimentação de Larry Donald, para já uma certeza, excelente preparação física deste pugilista do Ohio. Sim, realmente ele mostra isso. Pelo menos o que fez aqui, já em 9 assaltos, estamos no 10º. Realmente. Último minuto do 10º assalto. Atacando agora Riddick Bowe, mas também sem grande convicção. O adversário nas cordas e Bowe não insistiu. E o Bowe também não pode arriscar. Também não pode arriscar se não lhe surgir uma oportunidade. Não irá à procura dela. E Mills Lane vai dizendo a Larry Donald para soltar Riddick Bowe, mas não é essa a estratégia do Larry Donald. É mais de fazer correr o tempo e aguentando-se em ringue. Parece que é um pouco mais esse o objetivo do Larry Donald. Sim, é deixar correr o tempo e conseguir ficar do ringue à procura do soar do gong no final do 12º assalto. Exatamente. Olha, eu continuo a dar 10 ao Bowe e 9 ao Donald. Então isso quer dizer que já vamos com 7, será isso? Exatamente. 7 pontos de vantagem para Riddick Bowe a 2 assaltos do final, portanto vitória para Larry Donald, só se for de KO. Aqui está a repetição de uma fase do combate e reparem, aqui está, poderosíssimo o golpe de direita colocado por Larry Donald. Bem pode rir Riddick Bowe e mostrar que está bem, porque foi visível, aqui está, este golpe produz a sua massa. Depois Riddick Bowe baixou-se e conseguiu evitar que a combinação de golpes de Larry Donald de seguida também o atingissem. Se o tivessem atingido, chegar-se ali a uma situação algo complicada para o Riddick Bowe. Mas faltou o segundo golpe ou o terceiro. Exatamente, foi aquela esquiva do Bowe, conseguindo baixar-se mais, que acabou por evitar que Larry Donald o castigasse mais ainda. Estamos no 11º, penúltimo assalto deste combate, onde Riddick Bowe tem marcado clara superioridade num combate que Larry Donald tem evitado que tenha tido ação mais continuada. Embora se tenha assistido a alguns bons momentos, mas digamos que o combate foi salpicado de alguns bons momentos de boxe. De resto, maioritariamente, Larry Donald foi deixando correr o tempo e evitando uma luta clara e aberta. Como está, aliás, a fazer. Exatamente, se ele entrasse no corpo a corpo era-lhe fatal. Bom, mas ele não entra em coisa nenhuma. Vai rodando. Lança os golpes.
Riddick vai Bowe tocando. também, digamos que isto lhe interessa, porque o passar do tempo também interessa a Riddick Bowe. Ele está com o combate ganho aos pontos e, portanto, não tem nada para arriscar, não precisa de coisa nenhuma. O Larry Donald é que teria de arriscar mais, mas como veem, agora está para aí como no primeiro assalto, ou seja, rodando como se fora um peão à volta de Riddick Bowe. Quando Bowe se aproxima, Donald agarra-o, promove a paralisação do combate e pronto, estamos nisto. E fez a quase em todos os assaltos isso. Exceção, pelo menos, para aqui um assalto que ele teve, foi no sexto, em que o Donald realmente quase não fez isso. E Larry Donald claramente à espera do soar do gong, não no final deste, mas do próximo assalto, a tentar manter-se de pé até ao final do combate. Para já aguentou quase, porque falta menos de um minuto para terminar o 11º assalto, aguentou quase 11 assaltos sem sequer ir ao tapete. E é isso, no fundo, que me parece ele estar à procura, e desde o princípio. Larry Donald não subiu ao ringue para procurar ganhar. Foi para o ringue para procurar não perder por KO. Deixou-me esta ideia, a postura com que ele se apresentou diante do Riddick Bowe. E pelo menos estás a observar bem, mas o que não quer dizer que se houvesse um momento dele poder aplicar o golpe, não deixaria de aplicar. E aplicou, efetivamente. Sim, só que não teve continuidade. Onde ele esteve melhor foi justamente no sexto assalto. Riddick Bowe fechando nas cordas, tentando o contragolpe com a esquerda, Larry Donald. Mas continuamos a ver Larry Donald aos saltinhos de um lado para o outro, à espera do soar do gong. Já soou para mais um minuto de descanso, o último minuto de descanso, e vamos para o 9º assalto com Riddick Bowe a aumentar para 8 pontos. Pelo menos é o que eu tenho aqui, vamos ver se isto dará certo. 109, 101. 8 pontos de diferença, segundo a nossa observação, quando termina o 11º assalto. Vantagem clara para Riddick Bowe num combate que Larry Donald tem evitado que seja de muita luta, mas que tem sido de muita correria, diria eu. Isto é treino para o Riddick Bowe. Ele no último combate que nós vimos aqui, sem embalo, o combate terminou no 4º assalto. O árbitro deu uma decisão que eu não contesto, não tem vencedor. Ainda uma entidade do boxe entrou dentro do ringue para saber do árbitro o que é que havia a fazer, e o árbitro diz: não, a decisão é esta, que é a única decisão que o árbitro pode dar. Não há nada que intervir, nem juro, nem nada. Último assalto deste combate, e a instrução para Riddick Bowe foi de que deixe o adversário trabalhar durante estes 3 minutos que faltam e que vá mantendo ali suficientemente ocupado. No fundo, é uma estratégia de defesa, mantendo o adversário ocupado para que não haja nenhuma surpresa. De resto, o combate está perfeitamente na mão, perfeitamente ganho aos pontos, e Larry Donald, reparem, precisaria de levar o adversário ao KO e nem sequer está à procura do que lhe interessa, certamente com medo de, por isso, pagar o facto de ser ele a ficar com KO. Portanto, ser pago na mesma moeda se tiver o atrevimento de ir à procura de um KO. Mas agora, avançando mais, Riddick Bowe e Larry Donald a conseguir responder ao seu adversário. Veremos se no fim o Larry Donald não vai ficar satisfeito os segundos dele. É essa a minha impressão. Bom, quem joga apenas para ficar de pé até ao final do último assalto e está a conseguir ficar de pé até ao final do assalto, digamos que tem o objetivo cumprido. Apesar de agora ter colocado bem um golpe de direita, um cross de direita ao queixo de Riddick Bowe. Mas mais que cumprido, porque é diante de um homem famoso e que já ostentou o título mundial das 3 entidades e que já disputou 4 vezes o título mundial, não contando com aquele caminho que foram 5. Isso tem que contar. Falta pouco mais de 1 minuto para Larry Donald conseguir aquilo a que se propôs, e agora bem, Riddick Bowe, uma entrada em uca de direita e agora um uppercut de direita também de Riddick Bowe a castigar Larry Donald, quando entramos no último minuto, em grande dificuldade para Larry Donald.
É Riddick Bowe à procura do KO. Riddick Bowe à procura do KO. Arriscou agora Riddick Bowe tudo o que havia para arriscar. Quis levar o adversário ao tapete a menos de um minuto do final. Larry Donald agarrou-se ao adversário e foi conseguindo manter-se de pé. Claramente era isso que ele procurava e esteve quase a perder no último minuto, como está outra vez, a meio minuto do final, o 12º assalto. Larry Donald meio para lá, meio para cá. E só agora é que estamos a ver o verdadeiro, e quer dizer que ele não tenha sido Riddick. o mesmo homem. Agora é que estamos a vê-lo, conforme o temos visto noutros combates. Mas foi só neste assalto. Larry Donald já está mais para lá do que para cá, vai-se agarrando ao adversário para conseguir chegar até ao final. 10 segundos para terminar. Larry Donald, boa esquiva e agarra-se autenticamente à espera que soe o gong. Reparem, Larry Donald em grande dificuldade para terminar sem KO. Riddick Bowe fez render o combate e no último assalto esteve à beira de terminar com vitória por KO, mas Larry Donald conseguiu aguentar quase miraculosamente. Este final de combate, Cesário Rebelo, parece dar razão ao Larry Donald de ter entrado com esta filosofia e com este objetivo. Chegar ao fim de pé já é bom. Reparem o momento deste 12º assalto, um jab de esquerda, hook de direita, poderoso Riddick Bowe, e agora de novo a atingir o queixo do adversário que só procura agarrá-lo. Reparem, Larry Donald a tentar agarrar Riddick Bowe, era a maneira de ficar de pé foi a sua salvação para não ir ao tapete. Larry Donald já nem se defendia, quase não sabia onde é que estava, procurava no entanto o adversário, nunca perdeu esse sentido. Reparem como ele tenta agarrar Riddick Bowe como a boia de salvação para evitar o naufrágio que nesta altura seria a ida ao tapete. Foi justo do combate. Gostei, apesar de tudo gostei, e neste assalto vimos o verdadeiro Riddick Bowe. Vamos então aguardar que Michael Buffer, o speaker, o apresentador de muitos destes grandes combates, venha dizer-nos qual a decisão dos juízes, mas não é difícil antever que é uma decisão unânime, só restará saber qual a diferença por pontos. Já agora a nossa. Eu tenho 119, 110. 119, 110, ou seja, 9 pontos de vantagem para Riddick Bowe pela nossa observação. Vamos ouvir o Michael Buffer. Vamos então para o resultado. 118, 109. 118, 110. 120, 108, vitória por decisão unânime para Riddick Bowe. Não podia ser de outra maneira, Cesário Rebelo. Pois não, realmente não podia ser. E aqui vimos o verdadeiro Riddick Bowe, torna a repetir a palavra, porque realmente ele também fez disto um treino. Bom, chegamos assim ao final de mais uma transmissão de boxe aqui na SIC. Vamos despedir-nos até à próxima, que provavelmente vai ser no mês de janeiro. Muito boa noite e até à próxima.